quando tu trabalha com um fotógrafo, que não é um cara legal, por exemplo, isso já aconteceu com vários amigos meus, assim. O cara não te ajuda, entendeu? Ele tá ali pra te explorar, pra te pintar o fundo infinito de branco, e era isso. Ele não quer te treinar, ele não tem cuidado, né? Ele tem medo de treinar, entendeu? Porque ele, mais cedo ou mais tarde, um bom assistente vai virar um bom fotógrafo. E vai concorrer com ele, entendeu? Olá, peregrinos e peregrinas, sou a Tati Sulepa do Pod Peregrina. Eu estou com o Marcelo Nunes, esse fotógrafo maravilhoso, famoso, cara, um espetáculo. Já vamos falar sobre a vida dele, o início da trajetória do Marcelo. Antes disso, lembrando, na GTV em primeira mão, sempre aos domingos, o Pod Peregrina tá no ar. E agradecendo a KV Makeup, nossa apoiadora de sempre. Marcelo, muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado pelo convite, tá Imagina. sendo ótimo te ver aqui, né? Obrigado, Marcelo, também. Programa, tá ótimo. Valeu, muito obrigado. O Marcelo tava falando que viu o programa do Carlinhos Carneiro, né? Que gostou muito. Carlinhos é um espetáculo, né? Incrível. Ele meu irmão, adoro ele. Eu também. E ele é um personagem, assim, querido, educado, sensacional. E um baita artista, né? Baita artista. Nossa, sem palavras. Gente, vamos lá, Marcelo, vamos na sabatina de perguntas, começando bem de leve. Tu começou com 19 anos. Isso, eu comecei com 19 anos. Eu recente tinha saído do colégio, né? Eu estudei no Rosário, fiz vestibular. E fiquei naquela fase que tu sai do vestibular, eu passei para engenharia na URGS. E, cara, o primeiro semestre eu já não sabia, já vi que não era aquilo que eu ia me encaixar, entendeu? Sim. E nessa época, minha irmã, ela tinha uma loja de acessórios, assim, tipo brinco, cintos. Tá. E é muito produtor de moda na loja dela. E eu ajudava ela, assim, esporadicamente. Eu ia lá, eu não tinha nada pra fazer, assim, ia lá e dava uma... Tá, mano, o que tu quer que eu faça? Leva pra mim tal coisa lá, vai no banco pagar tal coisa. Era meio o office boy da minha irmã, né? Mas já com olho estético pra coisa. É porque, na realidade, a minha casa sempre teve, porque minha irmã, ela lidava com isso, com moda, sempre teve muita revista, assim. Então, eu me criei vendo Vogue, Bazar, essas revistas de moda. Ah, que legal. Né? Então, isso pra mim fazia parte da minha cultura, né? Eu cresci vendo aquilo. Mas eu nunca me interessei, assim, né? Até porque eu surfava, então pra mim era uma coisa totalmente distante, assim. Eu via, no meu quarto tinha a Brasil Surf e no quarto da minha irmã tinha a Vogue, sabe? Eram duas pessoas totalmente diferentes. Sim. Então, num dia, eu tava lá, assim, meio vendo lá as revistas de novo, dando uma olhada, e chegou um cara, né? Um produtor de uma... Fabinho, não me esqueço o nome dele. Ele era o melhor produtor de figurino de Porto Alegre. E ele pegava muita coisa com a minha irmã, pegava os acessórios, os cintos, os brincos e tal. Aí um dia eu tava lá, assim, bem vagando, assim, e ele chegou pra mim, sabe que ele já me conhecia, né? Porque ele me encontrava sempre lá, o que você tá fazendo? Tá fazendo nada? Eu falei, não tô fazendo nada aqui, vou no banco pagar umas contas, fazer aqui uns cheques e tal. Cara, tu não tá afim de trabalhar num estúdio? Né? Olha. E eu, estúdio de quê? De foto? Eu falei, foto. Eu já curtia, né? Eu via as fotos surf, achava maravilhosas. Os caras que faziam foto dentro d'água, né? Tinha um cara que era, não me lembro o nome dele agora, mas ele entrava com umas câmeras gigantes, fazia umas fotos em pipeline, assim, maravilhosas. Então, aquilo me chamava muita atenção, assim. A parte técnica, como é que o cara faz pra entrar dentro d'água com uma câmera, né? Isso me instigava, assim. E aí eu falei, ok, vamos lá, vamos ver qual é. Aí, um dia ele ia ter um trabalho, e ele me ligou, Marcelo, o fotógrafo tá chegando aqui e ele vai precisar de um assistente. Tu não quer chegar aqui para conhecer? Eu não sabia fazer nada, nunca tinha visto uma câmera direito, assim. Eu era muito novo, né? Na realidade, as pessoas começam um pouco mais tarde, assim. E aí, cheguei lá no estúdio e o fotógrafo me adorou. Quem era o fotógrafo? O fotógrafo, Rogério Medeiros. Rogério Medeiros. Conheci. Ele era concorrente na época do Celso Quitolina, né? Sim. Então, eram os dois fotógrafos de Porto Alegre que eram os bambambãs, assim, né? E eu dei essa sorte de trabalhar com um dos bambambãs, né? Porque o que aconteceu? Eu cheguei lá, na hora, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. Tu te encantou? Eu me encantei, assim, tipo, o fundo infinito, né? Aquela coisa... que pra quem não conhece, né, aquele fundo branco, assim, que fazia uma curva. Quando eu vi aquilo, eu falei, parece uma pista de skate isso aqui, sabe? Eu jurei que eu tava numa pista de skate branca, assim. E aí o cara foi super educado. Marcelo, pega que eu vou te ensinar a botar o filme. E eu, do nada, assim, eu tava botando filme numas câmeras, assim, na época, era uma Pentax 6.7, que era uma câmera gigante, assim. E aí ele me ensinou. Então vou te falar uma coisa, Marcelo, tu deu mais sorte que o Bob Wolfson, porque eu vi uma matéria, eu tava vendo um seriado dele na Folha, na Casa Folha, e ele falou que fez um estágio com um americano, Bill...
Bill. Não, mas o Bob Wolf foi assistente do Bill. Do mundo. Esse Bill alguma coisa. Agora a gente fala. O cara assim, enfim, ele sabe o que ele fazia? Ele só ele grampeava os cromos, entendeu? Ele não fazia nada, que ele começou melhor que o Bob. E assim, na época da película, né, que a gente trabalhava com filme, tinha uma parte que era essa, que era medir a luz, né? Tinha um fotômetro, uma coisa assim, que tinha uma bolinha branca, assim. Que eu achei aquilo ali, assim, quando eu olhei, tecnologia, sabe? Tipo, as câmeras, uma mesa de lente com lente enorme, lente. Eu não entendia nada de milimetragem, 25 milímetros, 100 milímetros. Mas eu fui aprendendo, assim, o cara me ensinou. Essa aqui é mais granular. Eu botava na câmera, eu via com mais aberto, assim, né? E aí, eu tive essa sorte, eu digo por quê? Porque normalmente, quando tu trabalha com um fotógrafo, que não é um cara legal, por exemplo, isso já aconteceu com vários amigos meus, assim, o cara não te ajuda, entendeu? Ele tá ali pra te explorar, pra te pintar o fundo infinito de branco, e era isso. Ele não quer te treinar, ele não tem cuidado, né? Ele tem medo de treinar, entendeu? Porque ele, mais cedo ou mais tarde, um bom assistente vai virar um bom fotógrafo. E vai concorrer com ele, entendeu? No meu caso, o Rogério Medeiros, ele foi muito talentoso, assim, porque como ele é um cara muito educado, tinha morado em Nova York, assim, então ele não tinha... outra visão, né? Ele tem outra visão. Ele tinha outra visão, assim, e eu cheguei lá e eu fiquei 3 anos com ele, né? Dali eu arrumei um emprego, assim, tipo, de uma hora para outra eu trabalhava numa lojinha, que eu era meio office boy da loja, assim, e quando eu vi, uma semana depois, eu tava trabalhando com as modelos mais bonitas de Porto Alegre, sabe? Então, aquilo me deixou assim, na época eu tinha feito, eu passei para engenharia na URGS. Passei super bem, passei tipo em 10º lugar, assim. Uau! E eu já tinha mudado, eu já tinha feito, eu já tinha passado fui para PUC fazer vestibular e passei para direito. Então eu tava no direito, eu tava, cara, odiando aquilo, assim, mas eu tava porque a minha família tinha muito a ver com advogados e tinha um tio desembargador, essas coisas assim. Então a minha irmã chegou e falou, vai para essa linha aqui, não tem como dar errado, entendeu? Então, para mim, seria muito mais fácil ter sido advogado, talvez. Sabe? Sim, com certeza. Pensando sobre essa ótica, né? Exatamente. Pensar assim, o que seria mais viável, né? Eu ser fotógrafo ou ser advogado. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que, na realidade, esse fotógrafo já tinha um assistente, né? Eu fui o segundo assistente. Então, esse era o principal e eu fazia as coisas menores, assim, do início. Rapidamente eu comecei a dominar o equipamento, assim, dominar muito, assim. Eu levava para casa e estudava o que é isso aqui, o que isso aqui faz. E depois ele me ensinou a revelar filme, por exemplo. Antigamente, eu posso falar que tem Alex aqui, Alex Herman acabou de ser entrevistado aqui no Pod, tá aqui. O cara entende tudo também, o cara da soma, dos computadores. Saca tudo. Então ele sabe disso, assim, a gente tinha nos estúdios. Cada estúdio tinha o seu próprio laboratório, né? Então, laboratórios sofisticados, assim, com equipamento, normalmente fazia preto e branco, né? As fotos preto e branco normalmente eram feitas dentro do laboratório. E era um trabalho muito técnico, assim, né? Um trabalho que lidava com produto químico. E ele me ensinou a revelar os filmes. E aí, o que eu fazia? Eu revelava de uma... Eu vendo as revistas, assim, cara, mas eu revelo de uma maneira, mas não fica igual da revista. Da revista é muito melhor. Aí eu comecei a estudar. Assim, cara, se eu revelar mais um pouquinho, tipo, a temperatura do químico for um pouquinho mais. E aí eu comecei a chegar num resultado muito bom. Foi brincando e testando. Eu tinha curiosidade, né? Tá. E aí o que aconteceu é que o fotógrafo ele ficou muito... Ele gostou disso, né? Porque o que o cara faria normalmente? Tem aqui a Kodak mandava as regras, né? Tem umas regras ali, tu faz isso, sai isso. Aí eu comecei a mudar as regras. Eu pegava, revelava um pouco mais. Aí de repente passava no bleach, que era um branqueador que chama. Eu passava rapidinho e as fotos ficavam muito contrastadas, sabe? E o fotógrafo começou a gostar muito disso, assim. E ele chegava a comprar filme pra mim, assim. Testa esses aí. Caixas de filmes, né? E eu comecei, assim, a praticamente morar dentro do estúdio, porque eu morava muito longe, eu morava aqui na Rengans, né? Que era aqui vizinho. Vizinho, exatamente. E o estúdio era lá perto da Zero Hora, né? Então, para mim, era assim, atravessava a cidade todo dia, de manhã e de tarde. E eu comecei praticamente a morar dentro do estúdio, porque eu adorava aquilo, sabe? Tipo, se eu tivesse passado madrugada, assim, eu pegava uma cervejinha escondida, assim, tomava uma cervejinha e ia lá fazer. Então... E assim começou a minha carreira, né? O bom de tu trabalhar, eu digo até hoje para os meus assistentes, assim, né? Que trabalharam comigo e vários
Vários hoje estão no mercado, né? Bom, tem uma história de um assistente teu, que é meu amigo, época do Beco, de Jagermeister, que a gente tava falando. E ele, quando eu falei que eu te conhecia, ele ficou, nossa, ídolo, Marcelo Nunes, me apresenta. Trabalhou contigo muito tempo, hoje tá no meio do mato, ripongando, sabe quem é, né? Claro. Não sei nem se tá fotografando. Meu amigo, assim, meu ele amigo. Ele nossa, super te admirava. Exato, aliás, assim, exato. Baita fotógrafo. Ele fotografava à noite. Exatamente. Aí eu falei, vou te apresentar pro Marcelo. Ele não acredito, ele ficou enlouquecido. Ele não trabalhou sabia. comigo um bom tempo, assim, a gente viajou muito junto. A gente foi pra Buenos Aires filmar. Ah, que legal. Comerciais lá. Então, assim, eu criei uma geração de assistentes como parecida, tentando ser o que o cara que tu foi teve, mim, né? O que sabe? tu teve, né? Ótimo. Porque, na realidade, isso é muito difícil, assim. Essa generosidade. No mercado, em qualquer profissão, acredito, Marcelo. Até em departamentos... Eu acredito que sim, né? Então, assim, claro que como tudo na vida, tu tem que ter um pouco de sorte também, né? Então, eu sempre digo... mas eu trabalhava muito, sabe? Tipo, não era uma coisa assim, que a coisa aconteceu e eu consegui ganhar dinheiro e as coisas foram acontecendo do nada, né? Não, tipo, teve uma batalha ali, sabe? Só que eu tive uma batalha com um apoiador, sabe? Pena que esse cara depois casou, né? E isso, na época eu era assistente dele ainda. Ele casou e foi para São Paulo. Aí eu fiquei meio perdidex, assim, né? Abandonado. Tipo, eu era muito novo, né? Tipo... Tava com quantos anos naquela época? Tu começou com 19, esse momento era qual? 23, 22, 23. Que isso é muito novo, as pessoas estão estudando, na faculdade ainda. Mas aí eu comecei... Aí eu já tinha comprado uma câmerazinha, já tinha umas lentes e tal. Eu comecei a frequentar o Ocidente. Qual que é a tua primeira câmera? A primeira câmera foi uma Canon. Uma Canon? E hoje, qual que é? Hoje eu uso Canon ainda. Ah, sério? Fã da Canon. Sério? Eu tenho, claro, foi na evolução, assim, né? Sim. Mas aquela antiga Canon eu adoraria ter tido. Qual o modelo daquela? Canon T1, acho. Assim, é bem clássica, assim. De filme, né? A câmera de filme. E pra filmar, Blackmagic, o que tu me fala da Blackmagic? Assim, na realidade, aí isso foi acontecendo uma sucessão de coisas, né? Tá. Que eu acabei, nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, acabei fazendo direção de fotografia. Que é o quê? Tu fazia a parte visual de um filme ou de um comercial, né? Aí tu lida com são outros equipamentos. Outros equipamentos, mas a teoria é a mesma, entende? Tipo, as pessoas... mas uma câmera de filme uma câmera de foto... Não, a câmera de filme ela é praticamente a mesma coisa, só que ela faz muitas fotos por segundo. Frames, Então, assim, na realidade, a grande mágica da fotografia é a luz. Isso é clássico. Não interessa a câmera que tu for usar. Eu sempre digo para os guris, meus assistentes, às vezes chegam lá, um dia vou comprar uma câmera, assim, a última câmera do momento. E eu tenho uma lição que eu digo para eles, cara, o que faz a foto não é a câmera, é quem tá atrás da câmera. Isso é um clássico. Tipo assim, os fotógrafos dos anos 50 já diziam isso. Então, tu pode ter o melhor equipamento e tu ser um merda. Né? Tipo, tu não saber fazer, não saber enquadrar, não ter um estilo de uma luz ruim, sabe? Então, isso tudo... o equipamento não faz isso por ti, entendeu? O bom gosto, por exemplo, eu digo assim... A estética, A estética, tu cria... Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque tu vê tudo na internet ali. Sim. Mas antigamente eu morei em Londres, né? Fui pra Londres pra pegar e aprender. Pra ir nos lugares, ver os punk que eu gostava, sabe? Ver a estética da rua de Londres, porque eu via nas revistas e falei, cara, não acredito que uma pessoa se vista assim, sabe? Aí eu cheguei lá e vi, na verdade. Aí voltou pra Porto Alegre, encontrou o Oswaldo Aranha, não, exato, né? A galera, né? É legal. Então, conta aí. O que aconteceu? Aí nessa época eu já tava assim, né? Um jovem, assim, digamos assim, pra sair da adolescência praticamente. E aí comecei a frequentar o Ocidente. Eu tinha uma namorada, Denise Garcia, não me esqueço o nome dela. Aliás, era uma grande fotógrafa agora. Bom, espero que tu não esqueça nome de namorada nenhuma, pelo amor de Deus. Não. Só da Denise, não de todas essas. Não. Isso tem a listinha lá. A listinha, né? Bom. Então, a Dedê, a gente tinha estudado junto no Rosário. E tinha sido namorado e tal. E ela me apresentou um dia assim, vamos sair, vamos não sei onde. Vou te apresentar um lugar porque eu era surfista, entendeu? Sim, não eu vivia no outro mundo. Eu vivia no Amarelinho, que é um bar ali da 24. Lembro. Não tem mais. Então, e a galera do surf, ele tem uma estética já, sabe? Sim. E eu, assim, até hoje digo com meus amigos isso. O surf, ele é meio preconceituoso, assim, com essa coisa de tu ser muito diferente, de tu ser muito loucão, de tu ser, sabe? Tinha uma coisa que não combinava comigo dentro do surf. Que era essa busca por umas coisas diferentes, entendeu? Eu gostava de... Eu olhava os tênis dos caras ali na Oswaldo Aranha, uns tênis punk, sabe? O cara com cabelo maluco. Como eu tinha visto isso em Londres, eu falei, cara, é aqui que eu me achei, sabe? Então, assim, eu e mais um amigo que se chama Zusa, que é um fotógrafo também, a gente meio que se descolou um pouquinho do nosso grupo de surfistas, que frequentavam os mesmos lugares sempre, e a gente começou a ir no Ocidente. E a gente começou a se vestir meio naquela coisa. Então, era meio punk. Eu usava um casaco do exército, por exemplo, sabe? Cabelo espetado. Então, a gente começou meio que destoar da galera do surf.
Não, continuamos sendo amigos. Eu tenho um monte de amigos hoje que surfam e eu continuo surfando também. Quando eu consigo, né? Não consegue. O peso agora mudou um pouquinho. Mas, enfim. Então a gente se descolou um pouco. E o Ocidente apresentou uma coisa muito legal, que foi essa estética alternativa, assim, de tu poder ter coisas muito diferentes que as pessoas curtem, entende? Então, aí nessa época eu comecei a fazer umas loucuras, assim, tipo, as bandas começaram, aí veio a história de eu fazer as fotos das bandas. As bandas, sim. Eu conhecia, tipo, o Educar, por exemplo, tava lá, pois é, o cara... Passou aqui o Educar. O Educar, genial, o cara, monstro. O Educar, o Ratão, sabe? Os caras que tinham as bandas, eles começaram... eu era o único que não era roqueiro, mas tinha uma câmera, sabe? Sim. Aí começaram a me chamar pra fazer as fotos. E isso, quando eu vi, eu tava fazendo foto de todo mundo, sabe? Que legal. Tipo, todas as bandas me chamavam. Tinha uma fotógrafa, a Chemali. Fernanda Chemali, que ela fazia mais os shows, assim. Né? E ela frequentava sempre, ela fazia todos os shows. Eu já não, eu já fazia as fotos de estúdio. Eu pegava, fazia de estúdio, fazia na rua, fazia aquela coisa mais pousadona, assim, de as bandas punk, né? Tipo, sabe? O nosso coisas... Pato querido que tá ali operando sabe bem. Talvez tenha até fotografado. Mas, enfim. Então, assim... Nesse momento, aconteceu uma coisa melhor ainda, na realidade, que foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, assim. Que foi porque, quando eu comecei a dominar essa estética, assim, e as revelações malucas e tal, eu comecei a fazer isso e as pessoas da publicidade começaram a ver. Porque, como banda, não ganhava dinheiro. Pois é, deixa eu interromper um pouquinho. Aí, tá, tu saiu, assim, tentando fazer uma interferência aqui. Teu primeiro prêmio como melhor fotógrafo pela ARP, Associação Gaúcha de Agências de Publicidade, quando é que foi? Foi... O ano eu não vou me lembrar, mas eu tinha, sei lá, 27, 28 anos. Assim. Tá, tu já fotografava as bandas. Então foi as bandas que te levaram esse caminho. Isso que eu ia desenvolver agora. Tá, então vai lá. E aí, das bandas, o que aconteceu? Tinha uma revista de moda que chamava Wonderful, que era uma revista que tinha uma estética parecida com as coisas que eu gostava. Aí eles começaram a me chamar para fazer algumas fotos, né? Eles viam as fotos das bandas, saíam na 0 hora. Aí eles olhavam, nossa, que revelação diferente essa, quem é que faz? Claro, o nome sai ali, não é por nada que o crédito... Claro, o crédito, fotógrafo. Quer que tenha o crédito, porque... Importantíssimo. É importante isso, sabe? Pra gente, na época, mais ainda, né? Claro. Então, saiu o crédito, as pessoas se informavam, que era uma informação boca a boca, assim... E aí, um dia me chamou um cara dessa revista e, cara, a gente quer que tu faça umas fotos de umas... Era tipo um editorial com vários pintores, assim, de Porto Alegre. E tinha uma menina que era uma pintora, né? Que eu não me lembro o nome agora. Cara, eu fiz umas loucuras, assim. Eu peguei o cara que era o Franz, que é um grande dono da Coralie. Sim, conheço, claro. Cara, o Franz, ele morava num apartamento cheio de quadros, assim, com umas luzes entrando, umas coisas... Aí fotografei o Franz, assim, cara, fiz uma foto... Eu acho até hoje uma das minhas melhores fotos. Falando em artista plástica, essas telas que estão aqui, né, estão decorando aqui o estúdio, é da artista plástica André Felipe Brasil. André Brasil, Felipe, perdão, ela é excelente, ela tem um traço maravilhoso. Lindo. Foi elogiadíssima. E aí, continua, Marcelo. Então, assim, eu já tinha os contatos das bandas, né, já estava funcionando ali algumas coisas, mas eu não ganhava dinheiro, porque banda era assim, era aquela coisa, dá 50, ou dá 20, a gente saía para beber de noite e gastava tudo. Sabe? Tipo, a grana que entrava já saía de noite mesmo. E assim, aí eu não estava conseguindo evoluir com o equipamento. Porque entrou uma geração de equipamentos muito novos, assim. Principalmente da Canon, que são umas câmeras mais eletrônicas, assim. E aí eu comecei a ver que, cara, daqui eu não vou sair nunca, entendeu? E aí, mais um momento de sorte, que daí essa revista me chamou. E eu comecei a fazer umas fotos muito legais. Eu acho muito legais, né? Até hoje eu acho boas, assim. E essa revista era muito vista por publicitários. Que os publicitários, eles faziam colunas nas revistas. Então, tinha o cara da agência X, tinha uma coluna. E aí entravam minhas fotos lá no editorial. Claro que um dia um deles me chamou. Olha, temos uma campanha da Unicinos, não me esqueça. Minha primeira campanha de publicidade. Da Unicinos. Que legal. Uma campanha da Unicinos, que foi bem legal, assim. E aí, o que aconteceu? Marcelo, a gente quer que tu faça as fotos com esse estilo que tu tá fazendo. Eu usava um filme colorido que eu revelava de uma outra maneira, chama revelação invertida. Que tu pegava um filme de um jeito e ele revela ele como... Cara, tudo que os caras mandavam não fazer, eu mandava fazer, sabe? Isso Rebelde. Não, é que na realidade eu via nas revistas, né? Eu pegava assim, uma revista com uma ID, que é um ícone, sabe? Claro. Eu olhava aquelas fotos, cara, como é que os caras fazem isso, cara, sabe? Tipo, não tinha Photoshop, assim, não tinha até tinha, mas ninguém sabia mexer, sabe? E aí eu comecei a fazer isso. Um dia eu vi uma matéria lá que o cara revelei de maneira transversa, uma coisa assim. Já sei, o cara pegou aquele filme. Eu fiz e ficou igual, sabe?
E aí, os caras de publicidade começaram a me chamar para fornecer para eles aquilo que ninguém fazia em Porto Alegre, que era esse tipo de revelação, de estética, mas misturando publicidade com um pouco de moda, sabe? Com arte, né? Com a arte também, né? E isso fazia bem na época, porque eu convivia nesse mundo, assim. Eu ia de noite no Ocidente, convivia com os louquinhos artistas e depois trabalhava na foto, sabe? Sim. Então isso me dava um background diferente do resto dos fotógrafos, porque... Cara, o fotógrafo, na realidade, principalmente em Porto Alegre, em São Paulo também, é classe média alta, entende? A fotografia, na época, agora não é mais tanto assim, mas na época, quem tinha um estúdio era a galera da classe média alta, né? Porque é caro. O estúdio, nossa, ter um estúdio com equipamento era caríssimo. Então, só que essa galera, vou para Nova York, vou esquiar em Aspen, aquelas coisas assim, sabe? Coisa que eu não fazia, eu ia para o Ocidente, sabe? Então, isso me trouxe uma estética que... Quando eu vi, eu estava fazendo todos os trabalhos. Hoje em dia, Marcelo, desculpa te interromper, vai lá, claro. Continua. Não, hoje em dia. Porque, na realidade, nessa época, eu comecei a pegar muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo. Esse primeiro foi trabalho quando eu vi o cachê. Eu falei, cara, não acredito que um fotógrafo ganha isso. Era muito dinheiro, sabe? Hoje os cachês são muito menores, obviamente. Mas na época, era uma coisa assim, surreal. Tu fazia um trabalho e ia comprar um carro. Sabe? E isso foi legal, porque eu me lembro que quando eu fiz o cara me pediu orçamento lá, eu não sabia nem fazer orçamento, mas enfim, eu tinha já um papelzinho lá, escrito Marcelo Nunes e tal, e aí eu peguei, fazia na máquina, eu tinha uma máquina elétrica, na realidade, fazia, batia, e mandava por fax pro orçamento. Sim. E aí, cara, mandei o orçamento pro cara, meu, tu tá brincando comigo, né? Me ligou assim, isso no telefone de fio. Não vai, sim, o telefone muito baixo. Eu digo, cara, não, tá louco, cara, isso aqui, se eu mostrar isso aqui, o cliente não vai nem querer fazer contigo. Não, então faz assim, põe o custo que tu achava que é legal. Cara, era tipo 6 vezes o valor que eu tinha passado, sabe? E pra mim era muito dinheiro. E aí com esse primeiro trabalho, aí eu comecei a ter um estúdio melhor, né? Comecei a comprar os equipamentos, comprei mais umas lentes, assim. E aí isso, e não me esqueça a agência, eu gosto de falar porque essa agência me deu muita força, assim, que era a Competence. Eu trabalhei lá. Com o João Sati. O João Sati, nossa, trabalhei em branding. Me apadrinhou, assim, sabe? Ele legal. era, nossa, profissional, assim. E tinha um cara, eu não lembro o nome dele, ele era o diretor de criação, e ele começou a passar todos os trabalhos para mim. E eles tinham muitos clientes grandes, né? Tinha Paquetá, tinha Unicinos, eu tinha mais algum... Panvel, acho que era o cliente deles. Acho que também. Aí quando eu via os orçamentos, chovia orçamento. Shopping Lindóia. Exatamente. Eu trabalhei isso aí, Então, assim, e aí o que acontece? A publicidade é uma coisa engraçada, né? Porque quer... isso aqui tá fazendo isso, né? Eu também quero isso aqui. E aí começa, né? Aí uma agência que eu nunca tinha ouvido falar me chamou. Eles faziam só moda, né? Só moda, trabalhavam só com moda. E aí tinha uma de design, que era design nacional, que era super legal, só gente sensacional. A gente trazia produtor de moda de São Paulo, sabe? Tipo assim, tinha muito dinheiro, o pessoal de bom gosto, assim, sabe? Então comecei a ganhar bem. E o que aconteceu? Naturalmente, o teu portfólio começa a ficar muito bom, né? Porque eu fazia de tudo, assim, até a geladeira. Então, às vezes tinha campanha lá que chegava 20 geladeiras no estúdio, sabe? Mas eu peguei a publicidade, vou fazer. Eu não tinha medo, entende? Eu não sabia fazer, né? Tipo assim, tecnicamente, mas eu estudava e saía mais ou menos bem feito, entende? E aconteceu isso, que daí os trabalhos foram se sucedendo, né? E aí vieram os prêmios, agora vão entrar os prêmios. 4 vezes consecutivas, melhor fotógrafo. Exatamente. Incrível. Aí tem essa premiação, né, que é super importante pro mercado, né? Que é a ARP. Que tem até hoje, ela já tem desde os anos 70, eu acho, se não for antes, assim. E tinha um fotógrafo, que era o Celso Quitolina, que é um ídolo meu, assim, que ele ganhava sempre, né? Ele tinha ganho, assim, durante 10 anos. Era uma estrela de ouro, assim, sabe? Que eu tinha a premiação que tinha diretor do ano, de comerciais, fotógrafo do ano, redator do ano, tem todas essas premiações. Aí um amigo, né, um diretor de arte, disse, Marcelo, a gente vai escrever esse ano essas fotos aqui, no nosso portfólio da agência. E eu falei, cara, como é que faz para escrever para fotógrafo? Não, cara, tu vai lá, paga uma taxa, põe o teu portfólio, tu tem que mandar as fotos originais, né? Isso era bem legal na época. Sim. Não adiantava só tu mandar uma foto toda retocada e não ver o original, né? Sim. Então, eu mandava os originais, que eram os cromos, né? Sim. E era legal, por quê? Porque quem via eram realmente os caras bons, entende? Tipo, os caras que eram o top da linha da publicidade, né? Os caras que eram escolhidos para escolherem os jurados. Os jurados eram os top de linha, assim. E assim, ó, no primeiro ano que eu me inscrevi, eu fui assim, eu nem ia na festa, pra ter uma ideia, porque a festa tem que pagar e tal. E eu tinha dinheiro, né? Mas não era assim, não estava chovendo dinheiro. Mas eu pensei, vou ir na festa.
Cara, estamos lá, tô tomando uma cerveja, assim, a premiação, e eu nem ouvindo direito quem tava ganhando, sabe? Já meio perdido, de repente. Agora, a categoria fotógrafo do ano, quando eu me viro, assim, a mulher abre o papel. Marcelo Nunes. Eu fiquei, tomei um susto, assim, tipo, como assim? E aí começou. Porque, na verdade, essa premiação é super importante. Claro que é, né? A referência, É referência assim. Não só no mercado gaúcho, mas nacionalmente falando. Claro, nacional, claro. Ela impacta muito. E a festa era incrível, assim, uma festa gigante. Aí tu fazia muito business na festa, né? Porque tinha muita gente que eu não conhecia. E, na realidade, eu acaba conhecendo. Aí eu já te indico, um cara, mas eu trabalhei com esse cara aqui, sabe? E eu tinha um certo... Como é que eu vou te dizer? Como eu convivia na galera punk, ali na galera do Ocidente, dos amigos de rock, eu achava essa galera meio patricinha, meio Mauricinho. Eu não era o cara de dar tapinha nas costas, sabe? Mas eu falei, é business, né? Na época eu tinha uma namorada também, que era minha sócia, que era modelo. Ela, não, a gente tem que ir, porque ela era mais focada no business, assim, né? Boa. E eu, cara, na realidade, assim, depois que eu tava lá, tu curtiu, depois curtiu. Champanhe, sabe? Mas até me preparar, aí eu compro uma camisa, eu compro uma gravata. Eu falei, dá coisa chata, né? Exato, eu achava isso meio chato, sabe? Mas era fazer parte do business, né? Claro, é importante. Eu entrei no business. Todo negócio tem um lado comercial, que a gente tem que pensar no business, não dá, né? Não dá pra não ser diferente. Sabe, tipo assim, durante um tempo eu fiquei meio resistente, assim, porque eu achava tudo, pois é, muito tapinha nas costas, e um gosta do outro, o outro fala mal do outro. Porque isso tem em tudo que é lugar. Eu aprendi depois que tudo que é lugar tem isso, entende? No rock tem, na maquiagem tem. Tem um monte. Não vai no palco, não vai, o cara vai abrir, não vai abrir o show do nada. E aí aconteceu que essa festa, eu fiz tanto contato que na outra semana eu tinha assim tanto orçamento que eu juro, te digo assim, no primeiro ano que eu ganhei, eu acho que eu recusava trabalho. Nossa. Eu não tinha tempo, assim, tipo, eu fazia os orçamentos e tinha alguns que eram os menores, e tomara que esse aqui dê zica e não dê, entendeu? Porque choveu o trabalho. Que bom. Muito bom. Que bom, cara, que legal. Parabéns. E aí isso sucedeu durante 3 anos, né? Aí ganhei 4 anos seguidos. 4 seguidos. Marcelo, nesse teu, falando agora um pouquinho, qual é a tua... como tu definiria a tua identidade, a tua estética? O Marcelo é proprietário agora eu vou falar o nome, do mercado, né, da empresa do Marcelo, da Bandits Graphics e Bandits Filmes. Qual a diferença básica entre as duas? É que assim, a Bandits Graphics é dedicada mais ao imprint, né? Que a gente chama, que é anúncios de impressos, que hoje chamam de OOH. Out of Home, né? São essas... o que tu vê nas mídias que tá parado, né? Isso seria a parte da Bandits Graphics. A Bandits Filmes é o contrário. A Bandits Filmes trabalha com a parte motion. Que são filmes, pro clipe, que mais? A gente faz agora, tá entrando na parte de conteúdo também, né? Que faz parte do coisa. GNT, né? Tá lá. O GNT. Muito legal. Eu fiz bastante GNT. E isso é uma coisa legal, que assim, na verdade, o meu trabalho junto com quando eu entrei na área de filmagem, por exemplo, eu entrei com essa estética também, sabe? Tipo, a luz mais baixinha, mais contrastada. Pois falando em estética, define a tua identidade, a tua estética. Como tu definiria ela? Eu acho que hoje em dia, claro que eu dei uma mudada, assim, né? Tipo, de coisas que funcionavam naquela época. Hoje, isso é uma coisa que é difícil no mercado, porque assim, o fotógrafo, ele tem que ir se adaptando, porque existem tendências, entendeu? Eu ia falar, é uma pergunta aqui daqui, sobre as tendências do mercado. As fotos que eu fazia nos anos 90, hoje em dia já não funcionam mais, entendeu? Talvez elas sejam até boas, mas esteticamente o mundo evoluiu. Então, se eu não tiver com contato com o que um guri de 18 anos está fazendo, eu tô perdido, entendeu? Sim. Então, o fotógrafo... E vários fotógrafos erraram nisso, assim, que sumiram no mercado. Por quê? Porque, eu só faço isso dessa maneira. Sabe? E o que acontece? É uma possibilidade. A outra é tu ir te adaptando. E eu sempre fui um cara super adaptável, porque eu sempre convivi com... isso eu fazia questão lá na Bandidos, por exemplo, de ter sempre gente jovem, sabe? As pessoas que trabalham comigo, que trabalham até hoje, são de pessoas jovens. Não que eu ache que eu vou ter um idoso, não vai dar certo, mas é que, cara, eu preciso ter essa referência, né? Saber o que... Né? Hoje, por exemplo, é minha filha. Eu tenho uma filha de 22 que está estudando cinema em Londres. Ela é minha referência. Quando eu mando uma coisa para ela, assim, pai, não é isso aqui. Ela que me diz o que é a referência. Porque, para mim, eu ainda tenho algumas coisas daquela época, assim, que funcionam, mas que para essa geração mais jovem não funciona, entendeu? Então, aliás, acho que em toda profissão é assim. Tu tem que... Tu tá sempre evoluindo e absorvendo, né? O cara que digitava na máquina de escrever, teve que aprender a passar, escrever agora no celular, sabe?
Então, eu acho que isso faz parte do crescimento profissional, assim. Porque é fácil tu perder isso, sabe? Tá, mas voltando, responde. A tua estética, vai lá, Não, me enrola. estética. Vamos lá. Cara, eu gosto de coisas mais radicais, assim. Eu gosto de coisas que te deem uma certa noção de cara, o que é isso, sabe? Eu gosto disso, impacto. As fotos muito normais, assim, tipo, pus a cara do sorriso, falou sorri. Eu não tenho isso em mim, naturalmente, entende? Então, na realidade, sorridente, uma família americana, assim, todo mundo abraçado, sabe? Isso não me chama atenção em nada. Agora, a estética de um cara numa rua de Londres, com uma roupa loucaça, isso me interessa, entendeu? Então, a minha estética, a minha estética de luz acompanha isso, assim. Então, eu tento fazer sempre uma luz um pouquinho mais escura, né? Eu não gosto de coisas muito brancas, muito claras, assim. Não que eu não tenha que fazer de vez em quando, porque isso é coisa do cliente. Sim, né? Se houver necessidade, né? Claro. Eu fiz uma campanha da Mitsubishi de carro, por exemplo. Belíssima, por sinal. Parabéns. Que bom que tu gostou. E aí, nessa campanha que eu fiz, era um astronauta de branco, num carro branco, num fundo branco. Sabe? Tipo, o que eu vou mudar nisso? Não é possível, sabe? Tudo que tu não, tudo que tu não gosta inicialmente, não. Exatamente. Mas o que acontece? Quando tu enquadra ali, tu vê numa câmera uma lente, uma puta lente, cara, tá lindo aquilo. Um cara de branco, um cara com uma... E o cara era um russo. Esses astronautas que usaram... Poderia ser uma campanha da Apple, né? Do iPhone novo. Exato. Sabe? Assim, quando o cara chegou, cara, e a produção foi linda, porque a produção... Cara, o macacão era um macacão, tu jurava que era um cara russo, assim. Sério? Porque os americanos usam outro tipo de macacão. E a produção usou mais estética russa, assim. Cara, quando eu vi aquilo com um puta carrão Mitsubishi, que eu não lembro qual era, Outlander. E aí, cara, branco no branco no branco. É um desafio, fotograficamente, quem trabalha com luz sabe que, cara... A luz é que vai solucionar esse problema, aspas. O que acontece? Se tu usa muita luz... Tu chapa tudo, fica tudo branco. Então, tu tem que fazer tu ilumina o fundo, depois tu ilumina outra parte, depois tu ilumina o carro. Então, e, cara, a gente passou... São níveis, né, de iluminação, níveis. Níveis de branco, sendo que branco é um nível só, né? Então, tu tem que criar os brancos e tirar um pouquinho de cinza. É um desafio. Esse foi um desafio. Fora esse desafio, algum outro que tu lembra, assim, tipo, nossa, era pra dar tudo errado, eu consegui resolver a produção, sei lá o que, me fala. Já conta um case de sucesso de problemas. Cara, eu tenho um case, que é um case também de sorte, assim, na realidade, que um cliente, na época, a West Coast... Antiga, sim, claro, botinhas. A West Coast tinha uma agência que chamava... Como era o nome da agência? Do Pintaúde, agora eu não vou me lembrar o nome da agência. Tá. Mas, enfim, um dia, eu e o Pesavento, meu grande irmão, né? O Pesavento tinha ido para a África, né? E aí ele voltou emocionado, assim, tinha ido num mês... E aí eu falei, cara, que legal, mas como é que é? Não sei o quê. E na época o dólar estava muito barato. Era uma coisa que, tipo assim, era 2 para 1, sabe? Uma coisa assim. E aí eu comentei na agência, que eu estava fazendo um trabalho, eu falei, sabe que eu tô indo para a África? Eu nem tinha comprado passagem, mas aí eu comentei lá com o cara da criação. Eu tô indo para a África, eu passar umas férias, tô cansado, vou passar uns 15 dias em Cape Town, na África do Sul. E aí talvez fosse a Joanesburgo, assim. E ele, cara, não acredito, tu vai para a África mesmo? Eu falei, vou comprar passagem amanhã. O sonho do cara da West Coast, do dono, é fazer umas fotos na África, com as botas. Eu falei, eu vou fazer essas fotos. Juro, eu disse pro cara na cara dele, assim, eu vou lá e vou fazer essas fotos. Se vocês não gostarem, vocês não me pagam. Só que eu preciso de 20 caixas de bota. E o cara providenciou as 20 caixas de bota. E me mandou sacada, assim, ó. Aí peguei o voo... Despachou. Foi comigo, né, no voo. Aí peguei umas lentes a mais. Eu nem ia levar a câmera, assim, ia levar só uma Canonzinha que eu tinha. E aí levei. E a minha ex-namorada, ela era modelo. Então ela era alta, magra, cabelo... Olhão azul, cabelinho curtinho, assim. Cara, cheguei lá e aluguei um lugar no Zimbábue. Que eram uns lodges, assim, com umas cabanas nas árvores. E os bichos passando embaixo, assim. Cara, uma coisa... Eu cheguei e falei, não acredito nisso. Daí, chegando lá, o cara pegou um dos guias, né? Os guias, olhava para os pés dele para ver qual é o guia que tinha as botas mais fodidas, mais instaladas. Aí eu olhei, aquele lá. Tu não quer fazer umas fotos para mim? Eu te dou essas botas. Cara, juro, eles olhavam as botas do West Coast, eles não acreditavam que era feito no Brasil. Sério? Eles não acreditavam. Eles achavam que era feito onde? Americana, né? A referência deles era Caterpillar, né? Que era uma bota que só os donos dos lodges usavam. Sim. A galera que leva pra ver os bichos mesmo usava tênisinho, os que chutinho, assim. Sim. E aí, quando eu falei pro cara, ele disse, não, tu vai me dar as botas. Eu falei, cara, eu te dou as botas, te dou mais $100. Juro. O cara pegou, me botou naqueles Land Rover
eu e minha ex-namorada, e nos levou nos meio dos bichos, assim, ó. Cara, eu tenho foto do cara com a bota West Coast, assim, ó, e é uma girafa atrás. Os leões deitados, meu... E aí eu dele foto, mas bati milhares de fotos. E na época do filme ainda, botava o filme rapidinho, e o cara ficou meu amigo. O cara me amou. Porque ele é brasileiro, né? Brasileiro é foda. Eu tava com o bonezinho da seleção brasileira. Meu, era incrível. Onde eu passava... E aí, Brazilian man, come here, please. Look the lion, look the lion. Look the lion, look the leopard. Cara, foi incrível. Que demais, Marcelo. Então arrasou na campanha quando voltou. Esse foi um desafio grande, assim. Porque, na realidade, não tecnicamente, mas de como isso se construiu, assim, né? Sim, sem suporte de produção, sem nada, era tua, era eu, na modelo, namorada e assim, quando ele chegou, foi engraçado, quando ele chegou no aeroporto, eu com, sei lá, 30 caixas de bota, o cara da alfândega foi me olhando assim, tu veio para vender isso aqui, né? Eu falei, não, é fotógrafo, não, eu usei todo o meu inglês lá. E o cara, tá bom, eu vou te deixar entrar. Um cara de gente fina, assim, um black lindaço, assim. Ele olhou pra mim, tu é brasileiro, né? Então tu pode. Pode. Eu cheio de bota, assim. Salve simpatia. E a gente fez uma coisa legal, que tinha umas botinhas meio menorzinhas, assim, que não cabiam nos guias. E aí eles nos levaram para uma escola. Que legal. Uma escola com as crianças, eu cheguei e doei para as crianças. Cara, assim, ó, tipo, quando eu cheguei com as botas, as crianças não acreditavam, assim. Que demais. Eram umas crianças, tipo, 12, 14 anos, assim. E aí doei, as que não serviam nos caras, a gente doou pra eles. Que legal, foi super legal. Nossa, até me perdi aqui nas perguntas, porque eu tava com umas duas na cabeça, tá? Eu me perdi com essa história fantástica. Sim. Marcelo, agora falando sobre empreendedorismo, tá? Tu tem a Band já há um tempo. Qual é o desafio do mercado hoje em dia, de audiovisual? Olha, eu acho que o desafio, ele continua sendo difícil. É muito difícil de te manter, muito difícil. Tu tem uma empresa que trabalha, porque o mercado é muito instável, né? Ele é um mercado que, às vezes, tu tá lotado de trabalho, aí depois tu passa 2 meses que não entra um orçamento. Então, eu acho que a principal capacidade de hoje, de um empreendedor, no meu caso do audiovisual, é tu ter caixa, entende? Tu tem que ter uma segurança de 2 meses, assim, para te poder... até porque tu tem que... Os trabalhos, a pessoa que vai ouvir aqui não sabe, mas... Os trabalhos, o fotógrafo paga antes, né? Tu paga a equipe antes para receber em 30, 60 dias. No caso do governo, por exemplo, é 120 dias, né? Então, assim, é difícil. É difícil ter uma estabilidade, assim, sabe? Tem várias empresas, olha, da minha época que eu comecei, principalmente em produção de filme, eu acho que umas 15 já faliram, sabe? Porque parece um mercado, quando tu olha assim, os caras tudo de carrão e tal... Não é bem assim, né? Não é bem assim. Se tu vai lá no fundo, no caixa, para olhar, se eu citar nomes, eu não gosto de citar nomes, né? Mas, nossa, eu já vi umas 10, 15 produtoras que sumiram. Os caras fazendo trabalhos gigantescos, assim. E isso é uma coisa difícil, assim, porque, na realidade, tem um desafio que é como os valores são altos, né? Quando tu faz um trabalho grande de publicidade, quando tu vê, tem 1 milhão na tua conta. Sabe? E os caras depois 1 milhão. Só que desse 1 milhão, o teu lucro, tu vai ganhar mesmo 900, tu vai ganhar 100. Os outros é tudo gasto. Então tem gente que se emociona, né? Tu vê ali, sai gastando, né? Sai gastando. Não dá. Difícil. Não é complicado. Marcelo, agora quando a gente estava antes de começar a gravar, a gente estava falando aqui sobre os bafos, as fofocas, né? Por trás dos bastidores. Então agora a gente está quase acabando. Quero que me conte uma aí, a pior. Não ia dizer a melhor, não, a pior. Não, eu já fiz trabalho. Como eu faço trabalho lá com o GNT, né, fiz várias coisas muito legais, assim. Então, tu convive com esses globais. Então, esses globais são terríveis, né? Tipo, eu não vou falar nomes, assim, porque eu não vou me queimar. Sim, ninguém fala. Não, a gente não fala nomes aqui. Quando as câmeras são desligadas, a gente até fala. Tu vê coisas assustadoras, assim. De uma criação mesmo, de mal. Cara, meu pai me dizia uma coisa, assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado. É básico. É o mínimo, né? É o mínimo, sabe? Tipo, se tu entra num lugar, por exemplo, que tem um porteiro, bom dia. Obrigado. É o mínimo. Agora, uma pessoa que entra, passa por 100 pessoas, não dá um bom dia pra ninguém. É uma escrota, né? É uma escrota, né? É uma escrota. Sabe? E outra ainda, grita. Porque assim, ó, eu odeio grito. Eu odeio pessoa que grita, sabe? E num set de filmagem é uma coisa que todo mundo fala baixinho. Sim. Né? Um set é uma coisa de silêncio, né? Sim. Sim, senhor, não, senhor. Concentração. Aí chega uma pessoa que já chega assim, porque eu não sei o que é, maquiador é uma merda, sabe? Não, né? Isso é complicado. Não toca em mim. Não toca em mim. Não, tu não sabe fazer sobrancelha, só bicha. Eu já vi isso. Já vi isso assim na minha frente, sabe?
Então, eu acho chato, na realidade, mas tu vê daí que é uma educação que vem de... A gente sabe que isso vem de casa. Quer dizer, é uma falta de educação, né? Pra começar que não tem educação, né? Falta de educação. Não tem berço, não tem... Mas, nesse estágio, assim, de histórias legais de bastidor, eu contei antes pra vocês, eu contei pro Alex ali a história do Jupiter Apple. Ah, sim. Porque eu fiz a capa do disco dele. Verdade. Aliás, eu fiz o clipe da Cachorro Grande, fiz um monte de coisa dessas bandas todas. Mas o dele foi muito, muito legal, porque eu nem sabia disso, mas a capa é considerada uma... Tem gente que faz assim, amplia a foto da capa e tal. E eu cheguei num trabalho em Recife, e esse recifense chegou pra mim, viu que eu era gaúcho, né, pelo sotaque, óbvio, e falou, tu é gaúcho, cara, com aquele sotaque de Recife, que eu acho lindo. Assim. Eu fui alfabetizado no Recife, Marcelo, sabia não? 4 anos de idade. Seu sotaque é perfeito. É perfeito. E dizer que eu sou carioca, eu achei, pode isso, meu rei. Boa. Mas aí te contando que daí esse cara chegou pra mim, e eu tô gaúcho, pô, cara, tem um cara de uma banda lá que eu gosto, que ele era do Cascavelete e tal. Eu, quem é ele? Qual deles, né? Qual deles? O Flávio Basso. Cara, acabei de fazer a capa do disco do cara. Fiz assim, faz sei lá, 6 meses. Qual capa? Sétima Efervescência. Não acredito. Ele já pegou meus tripés assim. Nossa, não pode ser. Hoje você tá comigo, irmão. Vou lhe cuidar. Ele dizia. Vou lhe cuidar, cara, eu olhava pro lado, ele já pegava um tripé e já botava na mão. Aí eu fazia assim, o rebatedor. Sabe? Cara, o cara ficou meu melhor amigo, assim, em 10 minutos. E aí, aí na hora do almoço a gente parou para conversar e eu entendi, porque ele era todo tatuado, assim, né? Eu vi que era um cara meio do rock, assim. Sim. Estética roqueira. Era estética do rock. E aí eu perguntei, mas por que isso? Não, o Júpiter é pro meu ídolo, cara. Eu ouço do disco todos os dias. Eu durmo ouvindo o disco, cara. Que loucura. Assim, loucura completa. Loucura. E aí no final do dia, quando a gente tava calorão, assim, calor, todo mundo começou a tirar a camisa. Aí quando eu olho, tá escrito Sétima, que é o nome do disco. Sétima Efervescência, né? Aqui assim, e uma foto muito mal feita, horrorosa, do Júpiter. Do Júpiter. E aí eu falei, cara, tá aí porque o cara é fã do cara, sabe? O cara faz uma tatuagem, assim. Sim. É muito engraçado essa história. Que loucura, coisa boa. Coisa boa. Ah, Júpiter e seus fãs, né? Incríveis. Não. Marcelo, falando agora em ídolos, qual é o teu maior ídolo na fotografia? Olha, eu tenho um cara que eu via muito, né? Na realidade, quando eu comecei, chama Steven Meisel. Steven Meisel, sim. Que ele é de Nova York, assim. Eu achava legal que ele era cabeludão, sabe? Tinha toda uma estética, ele fez as fotos da Madonna. Eu ia dizer da Madonna, ele é clássico, clássico. Ele era um cara, pra mim, nossa, eu adorava as coisas dele. Fotografava com a mesma câmera que eu usava, que era... Eu tinha uma Hasselblad, que é uma câmera que tu olha por cima, assim, né? E ele usava a mesma câmera. Então, eu olhava, eu ficava procurando, assim, nas revistas, ele tá usando a mesma que eu, sabe? Orgulhoso, né? Orgulhoso, assim. Orgulhoso. E é um cara que até hoje ele deve ter, sei lá, 80 anos. Com certeza. Mas ele continua com aquele cabelão compridão, tu olha assim, todo de preto. É a marca dele, né? A marca então registrada. tinha essas coisas meio dark, assim, sabe? Os outros fotógrafos eu achava muito caretas, assim. Tem alguns que eu gosto, que eu não acompanho mais, mas alguns morreram já, né? Sim, acontece, né? Isso faz parte. Helmut Newton era um cara que eu adorava. É verdade. Alemão, que eu adorava a estética dele. Eu tive o prazer de conhecer Mário Testino. Mário Testino. Conheci Mário Testino numa festa em Londres também. Lá. O Mário Testino, teve uma época que eu gostava das fotos. Hoje em dia eu olho e já acho assim meio... Sabe, não sei. Não é na moda. É outro estilo, né? Já no estilo Meisel, tu pega as fotos da Madonna. Não, é uma outra produção, tudo, né? Aquela Madonna pelada numa estrada. Sabe, com saltão, assim, tipo, o cara tá muito na frente, sabe? Então a estética do Steven Meisel me agradava mais, assim. Mas o Mário Testino foi um grande... Ele teve uma época que só ele fazia tudo. Só ele fazia. Teve seu tempo. Tá tudo até por ele ser um latino-americano, né? Ele é peruano. Ele conseguiu muito. Porque assim, eu tive em Londres, eu morei 3 meses. Rola preconceito, né? Rola preconceito. Claro. Rola preconceito. Claro, cara, sabe? É difícil, é complicado. Mas eu na época lá me dei bem, assim. Na verdade, não fiz muita foto, mas eu tava por outras histórias, assim. Mas eu sentia isso, gente. É muito difícil um latino... Sabia que tem um cara... Sabe que é difícil, Marcelo? Parar de falar contigo, entrevistar Marcelo. Isso é complicado. Não, a hora que tu quiser. Isso é complicado. Não, continua. Não tenha dúvida que assunto não falta. Mas eu queria falar com um cara que tem agora, que é um cara paraense. Que ele é o melhor fotógrafo do mundo atualmente. Quem que é o cara? Diz aí, eu não... Ele é como é que é o nome dele, cara?
Agora, ele tem um cabelão Black Power. Assim, paraense do Pará. Que loucura. Ele faz o que mais? Qual é o nicho dele? Moda? Ele fez campanha da Dior agora. Jura? Não, Gente, vou procurar Google, dar um Google aí, procurar quem é o cara. Procura. Pai, me esqueci o nome. Ele tem o nome de um cantor italiano, assim. E esse cara, atualmente, é o cara número 1 do mundo. Que é um cara que é do Paraíso. Que demais. É legal que ele faz uns vídeos quando ele vem pro Brasil. Cara, a família matando a galinha. Ele não tem essa coisa de, só o fashion, sabe? Ele mostra, ele pula dentro do rio, as crianças correndo, sabe? Então, assim, eu acho que isso no mundo tá meio imóvel. Um olhar do cotidiano um pouco mais agressivo, talvez, eu diria? Acho que tu é mesmo, entendeu? Sim. Tipo... Não sei, tu é brasileiro, né? Mas isso até no marketing, na rede social, isso. O pessoal não quer mais, sabe aquela coisa muito fake, tem que ser... A vida como ela é. Eu acho que tem tanta coisa falsa, tanta coisa ruim, que a realidade tá voltando, entendeu? Então, esse guri, por exemplo, que ele é bem novo, assim, ele senta com a Naomi Campbell, na primeira fila do Chanel, sabe? Tipo, um cara muito foda. Eu não me lembro o nome do cara. Ele tá com o quê? Há pouco tempo? Ele tá com a idade dele mais ou menos, tu acha? Uns 30? Eu comecei a seguir... 40? Ele deve ter uns 30 e poucos anos de idade, que é muito novo, assim, pra ter essa... No máximo 40, sim. Mas ele surgiu mesmo nos últimos 10 anos, assim. Que legal. O cara estourou. Tu olha assim, campanha de moda que tu achar legal... É dele. Que massa. Ele fez um negócio agora pra Nova York, pra cidade, dia do aniversário da cidade de Nova York. Não, tem que ver o vídeo, cara. Nossa. O cara saiu na rua com uma câmerazinha, pegou uns moments, assim, sabe? Só coisa legal, de bom gosto. Pois tá voltando, a gente tava falando, antes de encerrar, a gente tava falando sobre as câmeras que tem aqui no estúdio, né, com IA, super, né, micro, pequenos e tal, totalmente diferente do passado. E agora tá voltando a estética também da analógica, né? Até a gente tava, por sinal, entrevistando, e mandou um abraço pra ti, o Marcelo Boldrini, que eu entrevistei ele aqui, e o Marcelo tá fazendo umas fotos também com câmera analógica e tal. Então, eu acho que esse resgate, e sobre o que tu falava, sobre a estética das fotos, que hoje não se usa mais, a tendência do mercado, eu acredito que haja uma volta. Como a moda tem, certeza, como maquiagem. Agora, por exemplo, a maquiagem você falou de Dior, agora até fiquei com dúvida se era Dior ou Gucci. Os olhos pretos, aquela coisa mais dark, roqueira, entendeu? Que não é pra ficar bonitinho, bem feito. Essa estética tá voltando pro make-up, né? Pra beleza. E eu acredito que na fotografia isso também se retorne da mesma forma. Sim. Como... são tendências, né? Então tem clientes, por exemplo, agora tem o Google, por exemplo. Você pega um comercial do Google, ele tenta reproduzir várias estéticas, entende? É tu que faz a tua estética, na realidade. Esse é o lema do Google, na realidade. Tu faz o teu vídeo como tu quiser, entende? Se tu faz a filme, se tu faz... Não tá nem aí, entende? Mas essa estética do filme, ela nunca saiu, na realidade, né? Sempre teve. Tipo, tem fotógrafos que até hoje continuam fazendo filme. Mas agora tá virando uma moda, né? Então tá virando uma... Eu sei de gente que parou de fazer foto digital e tá fazendo só com filme, sabe? Que é uma puta trabalheira, né? Que, tipo, mas é gostoso, fala, tu começou com isso. Não, a história de chegar e tu não saber como é que vai sair depois. Eu lembro que eu pegava, revelava filme e no outro dia, mas não era nada disso. Agora, com o celular, tu olha assim, já tá ali a foto, sabe? Mas tinha uma mágica, sabe? O fotógrafo, ele era meio mágico, assim. E aquela espera, né, Marcelo? Aquela coisa... não, e quando a gente mandava o filme das férias, mandava revelar, tinha que esperar, não sei, uma semana pra revelar. Ficava bem doido pra ver. Exato. Não, e tinha também a coisa de... O fotógrafo profissional, por exemplo, né, da época que eu vim, assim, tu tinha que medir a luz, né? Então, tu era quem criava, tu fazia mentalmente, aqui tá mais claro, aqui tá mais escuro, porque tu tinha que medir a luz pra botar lá na câmera. As câmeras não tinham essa de tu pegar tu tinha que ir lá e dizer, 5.6, entendeu? Então, tu media a luz. Então, o cara que fazia isso, só ele, quem tava em volta, não fazia ideia do que ia sair. Sabe? Tipo, o cliente, por exemplo, porque o flash dá aquela disparada, assim. Pronto, tu não entende nada. Mas lá tá mais escuro, lá tá mais claro, sabe? Aqui tá mais azulado, aqui tá mais vermelho. Então, o fotógrafo tinha essa mágica de dominar isso, sabe? Que agora tá se perdendo. Porque tu vê tudo muito rápido, né? Muito rápido, Gente, o papo tá demais. Tá muito bom. Que bom. Marcelo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. O pessoal que tá vendo e tal, uma dica, uma sugestão ou alguma coisa que tu diria pra um fotógrafo que tá começando? Olha... Pensando no Marcelo de lá. Cara, não copiar. Não pode copiar. Tem que fazer a tua foto, entende? Evita, assim, o que tá todo mundo fazendo. Sempre tenta fazer alguma coisa diferente. Essa é a grande mágica. Tu tem que fazer ser notado, entendeu? Porque, assim,
Se tu fizer o que todo mundo tá fazendo, tu vai conseguir trabalho, mas tu vai ser mais um daquela média ali. Agora, se tu fizer alguma coisa acima da média, que acima da média tem vários olhares, né? Tem gente que vai dizer, pô, cara, esse cara faz uma coisa que eu preciso. Se tu achar isso, tu tá feito. Entendeu? É isso aí. É uma coisa assim. Então tá, dica do grande Marcelo Nunes, a Bandits Graphics, Bandits Filmes. Marcelo, brigadão. Obrigadão, eu te agradeço. Obrigado, tá de Beijo, sucesso, gente. hein? Obrigado aí, audiência Pod Peregrina. Na sequência, mais um programa lá na GTV ou no YouTube. Beijo.